Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu venho trazer mais uma mensagem, uma linda mensagem da Palavra de Deus, que está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Esta palavra, meus queridos, é a palavra que Deus nos deu nessa manhã, neste dia, e é com muita alegria que eu quero compartilhar com meus irmãos. É uma reflexão, mas eu acredito que o Espírito Santo vai falar grandemente no nosso coração. Amém? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com o unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Pai querido, esta é a sua palavra, Senhor. Nós rogamos ao Senhor que venha trazer ao nosso coração, meu Deus, um entendimento mais profundo, meu Pai, dessa palavra maravilhosa, dos ensinamentos, Senhor, que o Espírito Santo venha nos encher, nos dando entendimento, nos dando a sua graça e nos unindo, Senhor, na unidade do Espírito Santo. Te louvamos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Querido, essa palavra é uma linda passagem onde pode nos ensinar muito, muito em relação ao comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos uma passagem onde o fariseu convidou Jesus para almoçar, fazer uma refeição na sua casa. E ali, certamente, ele tinha muitos interesses. E eu quero trazer essa palavra, meus amados, para os nossos dias de hoje. Hoje estamos vivendo um tempo não muito diferente dos outros tempos antepassados. Porque o comportamento do ser humano, meus queridos, o ser humano, quando ele está na sua natureza carnal, na sua natureza humana, ele tem esse hábito de querer
se engrandecer através do que faz, através do que tem. Ele quer, em outras palavras, se mostrar para as pessoas, porque a grandeza dele é de acordo com o que as pessoas veem. E hoje eu vejo assim, amados, aqui Jesus, na nossa vida hoje, como cristãos, ou até mesmo como pessoas leigas que não têm um entendimento cristão aprofundado, que muitas das vezes nós estamos representando a Cristo de uma maneira que não estamos sendo gratos, de uma maneira que estamos desmerecendo o favor que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, aquele grande sacrifício que foi feito por nós. Muitas das vezes nós estamos andando meio despercebido. E aqui nessa passagem, querido, é muito bonito que nos chama a atenção como que a situação estável daquele fariseu, que se achava tão grande ali naquele momento, ele estava recebendo ali na casa dele o nosso Senhor e Salvador. O Rei da Glória estava ali e ele não teve a sensibilidade de reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. E chegando ali uma mulher pecadora diante dos homens ali, onde era julgada por todos, ela se derramou nos pés do Senhor. Ali ela se entregou, ali ela se entregou, ela se deu por inteira naquele momento, reconhecendo a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela era pecadora. A palavra de Deus aqui, ela nos fala claramente que essa mulher tinha muitos pecados. Ela tinha muitos pecados. Então, muitas das vezes, amados, nós estamos sendo barrados nessa área, onde nós temos muitos pecados, mas muitas das vezes nós estamos agindo como esse fariseu. Nós achamos que nós já somos muita coisa, nós achamos que nós temos demais, nós vivemos uma vida farta, nós somos totalmente e abundantemente abençoados pela graça de Deus e nos comportamos dessa maneira, assim como esse fariseu, nesse ato, neste momento. E às vezes até julgamos as outras pessoas. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra, nessa passagem, que Ele não está interessado se você é santo, ou se você é pecador, ou se você tem menos pecado, ou se você tem mais pecado, porque Ele é o que santifica, Ele é o que dá a santificação dos nossos pecados. E aqui, esta pecadora, ela foi perdoada de todos os seus pecados, porque ela muito o amou, porque ela reconheceu o nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento. Ela entendeu que Ele tinha poder e autoridade para poder ir além daqueles muitos pecados que ela tinha. Ela entendeu que Ele era o Senhor, era o Salvador do mundo naquele momento. Então, meus amados, essa palavra é maravilhosa por este quesito. Eu gostaria assim de pregar muitas coisas, mas assim, de mim mesmo. E é muito gostoso quando você pega a palavra de Deus e você é confrontado com uma palavra que Deus quer transformar o seu coração de dentro para fora. Porque eu tenho, amados, algumas vezes falado da palavra de Deus, pregado,
não na igreja necessariamente, mas para as pessoas. E assim, chega um momento que você entende que você tem que ser transformado. A pregação vem primeiro para mim, para transformar a minha pessoa. E eu entendo que muitas das vezes, em muitas ocasiões, a gente reage assim, desta forma como este fariseu. Aí os irmãos falam, o irmão Moisés, ele prega uma palavra, julgando a igreja, uma palavra corrigindo a igreja. Mas não é, meus queridos. Essa palavra, quando eu falo dessa maneira, ela está corrigindo a mim, ela está me limpando, saindo de mim, primeiramente para poder fazer um efeito lá fora. Eu vim de uma vida, de uma cultura onde a religiosidade era grande, muitas heresias, e assim, pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus me alcançou, e eu abri os olhos de uma certa forma, a verdade me libertou. E a primeira palavra que eu fui pregar assim para algumas pessoas, tremendo, nervoso, de uma forma absurda, exagerada. Por quê? Porque o que Deus colocou no meu coração foi uma palavra de conserto. E eu quis questionar a Deus. Eu falei, meu Deus, como que eu, um recém-convertido, uma pessoa que veio de outras denominações, vou pregar uma palavra dessa para os meus irmãos que estão aqui na igreja? Eu não tinha o entendimento que aquela palavra eu estava pregando primeiramente para mim. E assim, foi algo muito duro para mim naquele momento. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é pura, ela é viva e ela é eficaz. E Deus, Ele fala conosco da maneira que Ele mais se agrada. Ele usa as pessoas simples deste mundo, muitas das vezes para falar no nosso coração. E essa palavra do Senhor aqui, ela veio falar comigo de uma maneira tremenda. Por quê? Porque essa mulher, ela tinha muito pecado, ela era uma pecadora. Os muitos pecados dela fez com que ela amasse muito o nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento, para que ela pudesse vir ali e ser perdoada todos os seus pecados. Os teus pecados te são perdoados, disse o nosso Senhor. E é isso, meus amados. Eu gostaria muito de pregar, de falar alguma coisa do tempo presente, do tempo oportuno. Meus irmãos, me perdoam a minha frieza em relação a esse tempo difícil que a gente está vivendo. Minha solidariedade, sim, meus pêsames imensos pelos aqueles irmãos, pelos aqueles soldados que já partiram para a glória, pelos aqueles soldados que estavam na guerra, na batalha, mas que partiram. Mas eu vejo assim que nas minhas poucas palavras que eu tenho levado, eu deixo bem claro que eu já aprendi assim, com uma pessoa muito importante na minha vida, que o mundo, desde que o mundo é mundo, ele sempre foi mal. E esse tempo que nós estamos vivendo não é difícil, não é diferente. É mal, estamos vivendo tempo mal. E eu vejo assim, o soldado, quando ele é treinado para ir para a batalha, ele recebe um treinamento além daquelas coisas que ele vai suportar. Você se encontra com um soldado, ele está na rua, ele está numa loja, numa praça. O soldado, ele está na posição, ele está atento, ele está
ele está ativo. As pessoas naturais, elas olham para o soldado e elas ficam perplexas, elas falam, esse homem está doido, mas ele foi treinado para aquilo. Ninguém está entendendo o que está passando na cabeça do soldado, mas na cabeça dele ele está na guerra. Ele foi treinado para passar por algo além do que pode vir a qualquer momento. E eu vejo esse tempo assim, meus queridos. Nós estamos vivendo uma batalha, uma guerra tremenda, onde tudo que nós estamos vivendo hoje, nós temos que estar preparado para algo mais além do que isso que está acontecendo, porque senão nós vamos ficar cada vez mais assustados com as coisas, abismados, e nós não vamos entender esse tempo. Nós temos que ser esse soldado. Você pode ver que o crente, quando o crente está ativo, ele está firme na fé, ele não é uma pessoa natural também. Ele é como aquele soldado. O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele está num lugar natural, normal, na praça, na loja, e ele está assim, ó. Ele não baixa a guarda, ele está sempre ativo. As pessoas falam, esse homem está doido, mas não é. Na cabeça daquele soldado, ele está na guerra. Ele foi treinado para aquilo, ele foi treinado além dos seus limites. Para onde ele estiver, ele está ali firme e preparado. E o nosso Senhor, na sua imensa misericórdia, o Espírito Santo veio me trazer essa palavra, focando para o nosso Senhor Jesus Cristo, para essa passagem maravilhosa, para a igreja do Senhor, uma palavra de conserto para a minha vida, para nossas vidas, para nós julgar menos, para nós se sentir mais pecadores, porque nós nunca vamos deixar de ser pecadores. O nosso Redentor vive, e todo dia nós somos lavados e remidos com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nossos pecados, nossos muitos pecados, eles são perdoados todos os dias. Mas para isso nós temos que agir como esta pecadora, como esta mulher que entrou naquela casa daquele fariseu cheio de arrogância, achando que era o santo, que estava ali com o mestre, comendo na sua casa, aquela coisa toda. Aí entra aquela mulher toda descabelada, chorando, derramando lágrimas no nosso Senhor e passando o cabelo nele. E ali aquele homem se escandalizou diante daquela situação. Então eu acho que nossos muitos pecados que nós temos todo segundo tem que ser lavado e remido com o sangue de Jesus. Mas para isso nós temos que nos comportar de tal maneira que nós venhamos ser gratos, que nós venhamos nos derramar nos pés do nosso Senhor, enxugar as nossas lágrimas com os nossos cabelos, derramar o perfume da nossa alegria, da nossa gratidão sobre Ele. Porque quando ficamos alegres diante da dificuldade, quando ficamos gratos diante das grandes coisas que o Senhor faz na nossa vida, eu creio que aquilo é como se fosse aquele alabastro sendo derramado nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, vamos seguir firme, mesmo nesse tempo difícil, mesmo nesse tempo de guerra, mesmo nesse tempo de peste. Vamos permanecer firme, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é o nosso Redentor, porque nós devemos imaginar que, nesse tempo, nós não sabemos qual que é o mais, como é que se fala, qual que é o mais vantajoso para nós nesse tempo, se é morrer ou viver. E às vezes nós ficamos de uma maneira que nós ficamos olhando para as pessoas que estão partindo para a glória e achando que eles estão em desvantagem da gente. Nós temos que ver que tem irmãos, nossos queridos irmãos, pastores, pessoas do nosso meio cristão que estão partindo. E muitas das vezes nós estamos agindo como que eles sejam menos merecedores do que nós, porque nós estamos ficando no mundo, eles estão partindo para a glória. Eu tive essa visão assim, plena hoje de manhã, assim, mas como que nós estamos olhando para essas pessoas que estão sofrendo, que estão partindo para a glória, e nós estamos se achando vitoriosos porque nós estamos ficando aqui.
como que fica essa situação diante de Deus? Deus que sabe que nós temos que almejar o céu, que temos que focar nas coisas que vêm de cima e nos alegrar quando nós estivermos prontos e quando nós partirmos para a eternidade. Assim como o apóstolo Paulo dizia que ele, na cabeça dele, ele queria ficar para fazer a obra de Deus, mas ele queria mais ainda partir para a glória, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o viver era ganho, o morrer era lucro. E assim, meus queridos, eu creio que eu encerro essa palavra assim, feliz de saber que o Senhor falou comigo nesta palavra. E agradecer ao Senhor e pedir ao Espírito Santo que venha me tornar mais dependente da sua graça, que venha me tornar mais convencido do meu pecado. Não que eu tenha que permanecer no pecado, não que eu tenha que me inclinar para as obras da carne, mas que eu venha a ser convencido que eu sou um miserável, que eu dependo do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele tem que me limpar a cada segundo, porque eu olho de lado, eu já pequei. Então ser grato, então se derramar mais nos pés do Senhor, porque muitas das vezes eu reajo como esse fariseu, não tenho aquela gratidão. É como se o nosso Senhor Jesus Cristo ele já fosse obrigado, está consumado, Ele já fez tudo por mim, mas é como se Ele fosse obrigado a fazer aquilo por mim. É como se é algo tremendamente assim, que machuca meu coração, de saber que isso acontece comigo, irmãos. Isso é sinceridade, isso é o Evangelho, isso é palavra para nós, para a igreja do Senhor Jesus, para nós acordar, para nós despertar e ser mais dependente da graça de Deus. Amém, meus queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Quero orar pela sua vida, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ser cada dia mais grato, ter cada dia mais temor e mais tremor de trazer a palavra do Senhor, que é algo muito sério, que é algo muito justo e que nós devemos ser totalmente dependentes dessa palavra. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando cada família, cada vida, meu Deus, cada pessoa que ouvir essa palavra, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar no coração de cada um, que o Senhor venha trazer refrigério, que a sua visão, meu Pai, venha ser plena, meu Deus, que aquelas palavras as quais eu não expressei, Senhor, da maneira como o Senhor gostaria, mas que o Senhor venha completar, meu Pai, que o Senhor venha trazer a sua palavra, a sua visão na mente de cada pessoa, meu Deus. Abençoa cada lar, cada pessoa, meu Deus, livrando de todo o mal, livrando, Senhor Jesus, de doenças, de pragas, de peste, mas que nós venhamos, Senhor, estar cada dia, Senhor Jesus, mais confiantes na Tua graça, na Tua presença e na Tua misericórdia. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.